eu não tenho tempo para isso. Boa noite a todos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Se os irmãos não importarem, eu estou gravando o sermão. Eu costumo gravar minhas aulas de BD, os sermões, eu posto no meu canal do YouTube, que tem meu nome, não é? Ei! Você mesmo, como você está? Como vai indo sua vida? Como vai a sua família? Como vai seus filhos, seus netos, seus pais? Como vai o seu trabalho? Como vai a sua faculdade? Como vai a sua escola? Como vai você? E o principal, como vai a sua vida de intimidade com Deus? Quais têm sido as suas prioridades? Abra suas Bíblias em Lucas capítulo 10. Hoje vamos aprender acerca de prioridades com a história de duas irmãs. Lucas capítulo 10, vamos estar nos versículos 38 a 42. Duas irmãs, Maria e Marta, nomes um pouco parecidos, porém personalidades diferentes. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Essas duas irmãs são bem conhecidas. São as irmãs de Lázaro. A gente encontra o relato da ressurreição de Lázaro lá em João, capítulo 11. Jesus ressuscita Lázaro e Marta e Maria são irmãs dele. É interessante que o significado da palavra Marta no grego, né, a palavra grega Kyria, a palavra no grego Kyrios, né, significa Senhor. Kyria é o feminino, significa Senhora. Marta aqui, ela era a irmã mais velha. E muito provavelmente seus irmãos moravam com ela. E ela liderava a casa. Talvez ela era casada ou até divorciada. Não temos evidências bíblicas para afirmar isso. Mas uma coisa é fato: ela comandava a casa. O nome dela é mencionado primeiro pelo significado do nome dela e porque fala que Maria estava na casa dela. Jesus acabou de contar a parábola do bom samaritano e ele está caminhando e ele entra num povoado chamado Betânia, que é onde ele visita Lázaro. E esse povoado era cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus viria a entregar a sua vida. Acredita-se que era próxima à festa da dedicação, que acontece no mês de dezembro. E Jesus ia entregar a sua vida pouco tempo depois, né? Já ia ser a Páscoa. Então, Jesus estava nos seus últimos meses de vida. E ele passa nesse povoado e entra ali.
nossa família, que ele tinha tanta intimidade. Afinal de contas, ele chorou quando Lázaro morreu. Foi lá e o ressuscitou. Ele tinha um grande apreço por elas. Deixem aberto Lucas 10 e abram comigo rapidinho lá em João capítulo 11. Vamos ler apenas um versículo. Bem rapidinho, viu? Deixa aberto aí. João capítulo 11. Vamos ler um versículo. Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu. Vai até lá. Maria e Marta ficam sabendo que Jesus estava indo. Olha o versículo 20, olha o que elas fizeram, olha a reação delas. Marta, quando soube que via Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Se quiserem, podem voltar para Lucas 10. Então, as duas receberam a mesma notícia, porém, a gente vê que as duas têm temperamentos diferentes. Enquanto Marta é mais ativa, mais dinâmica, lidera mais, senhora da sua casa, ela sai ao encontro de Jesus. Jesus já está chegando, mas ela não espera. Ela vai, ela sai ao encontro dele. Marta, porém, espera sentada, quieta, tranquila. Tivemos dois temperamentos diferentes, como na passagem que a gente leu, em que Marta está agitada com muitas coisas na casa e Maria está tranquila, assentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Todas as pessoas têm temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Uns são mais ativos e dinâmicos, outros são mais reflexivos, mais pensativos, mais quietos, mais caladinhos. E Deus quer usar tanto Martas quanto Marias no seu reino. Tanto as pessoas que são mais ativas, quanto as pessoas que são mais na delas, mais quietinhas, mais pensativas. Tem situações, como por exemplo a de Tomé, que ser pensativo demais foi ruim. Melhor ser Pedro, que acreditou de cara que Jesus ressuscitou, do que ser Tomé, pensativo demais, homem de pequena fé, só acreditou quando viu. Aqui é o contrário. Aqui toda a agitação de Marta está errada. E é o próprio Jesus que fala isso. Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu aquilo que é bom. Marta se enche de várias ocupações. E ela esquece o principal, que ela está na presença de Jesus, que ela está aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Jesus aqui ele está prestes a morrer, faltam alguns meses para ele se entregar em prol dos nossos pecados, conforme os hinos lindos que nós cantamos aqui hoje. Porém, Marta não soube aproveitar isso. Maria sabia que essa era uma oportunidade única de aprender com Jesus, diretamente com Ele, face a face com Ele. Essa Maria que lava e unge os pés de Jesus com um bálsamo caríssimo, que tinha um valor estimado em cerca de 1 ano de serviço diário. E ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Essa sim sabia valorizar a presença de Jesus. E quantas vezes nós não somos como Marta? Não trocamos o essencial pelo supérfluo. Trocamos o que realmente importa em detrimento de coisas que não são tão importantes no momento como está aquilo. Maria não desperdiça a oportunidade de falar com Jesus, de aprender com Jesus. Se eu virasse para você e falasse: ei, Jesus vai na sua casa hoje, como seria? Eu vou preparar aqui um banquete, né? Que nem Marta fez. Eu vou fazer companhia. Eu vou fazer um banquete, mas eu vou prestar atenção. Vou dedicar inteiramente às palavras de Jesus. Preste atenção, que Jesus está falando com você hoje, agora. Jesus está falando com você. Quando o seu pastor sobe aqui e fala, quando o meu preletor aqui, Deus está falando com você. Preste atenção. Deus fala com você todos os dias. Você que não quer ouvir. Você que não quer ouvir. Então precisamos da presença física de Jesus conosco. Ele fala com nós através dos nossos servos. Somos seres humanos para os pecadores. Inclusive, já peço desculpa de antemão, caso eu troque o nome de Marta e Maria. São nomes bem parecidos, né? Eu falo que é um toque humano no sermão, que é Deus utiliza um ser humano para levar sua mensagem. Esse é o meio que Ele quer transmitir sua mensagem.
né? E aí somos seres humanos passíveis de erro. Então, às vezes, a gente pode trocar um nome ou outro, né? Mas o primordial, que é a essência da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para dizer, nós, como bons ministros de Deus, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que manejamos bem a palavra da verdade, temos que ter o compromisso de levar para vocês da melhor forma possível. Então, ouçam com atenção o que Jesus vai te dizer. Esquece o mundo lá fora, esquece o seu celular, esquece suas redes sociais, esquece o seu relacionamento, o tempo, preste atenção, esquece seu trabalho, foco. O pior erro de Marta é que ela usa as coisas que ela estava fazendo para Jesus como desculpa para não ter tempo para Jesus. Não faz sentido. E a igreja de hoje, a igreja moderna, está cheia, está lotada de pessoas que usam como desculpa o trabalho que elas fazem na obra do Senhor para não ter tempo para o Senhor da obra. Ei, o tempo que você usa na obra do Senhor tem que ser menor que o tempo que você passa com o Senhor da obra. Porque senão você vai ser apenas um robô mecânico, vazio, morto por dentro, conforme o próprio Jesus disse. Temos duas passagens: figueira e a do sepulcro caiado. A figueira, quanto mais folhas, mais frutos você esperava dela. Porém, Jesus viu uma figueira linda, com grandes folhagens, e não tinha fruto nenhum. O sepulcro caiado é quando ele revela aos fariseus. O cal é uma tinta. Sepulcro, vocês sabem o que é, túmulo. E aí, por fora era bonito, né? Era pintado. Mas por dentro estava morto. Muitos cristãos são assim hoje em dia. Estão na igreja, trabalham para a igreja, fazem as coisas da igreja, as coisas para Deus, as coisas de Deus, as coisas para o Senhor, mas não tem nenhum contato, nenhuma intimidade com o Senhor. Vê se pode isso. Antes de Jesus dar um sermão, ele passava horas orando, falando com o Pai, e ele era o próprio Deus. Ele fez isso para nos dar exemplo, porque isso é extremamente importante. O irmão falou aqui, agora há pouco, sobre a importância da oração. Temos que orar, temos que ter intimidade com Deus, passar o nosso tempo. Talvez vocês tenham, né, pregadores que são vazios, estudam a mensagem bem, pregam, mas não tem nenhum comprometimento com o Senhor, nenhum comprometimento. A vida dele lá fora é completamente diferente. Músicos, pessoas que tocam, que cantam, que vem aqui, vai à igreja, limpa a igreja, que cozinha para a igreja quando tem evento, tudo isso trabalha na obra do Senhor. E às vezes a gente usa isso desculpa para não ter tempo para Deus. Eu te pergunto, quantos versículos da Bíblia você leu essa semana? Desde o domingo passado até esse domingo. Quantos versículos você leu? Quanto tempo você passou orando, falando com Deus essa semana? Quantas horas? Peraí, para outras pessoas eu exagerei. Quantos minutos então você passou orando com Deus? De uma semana. Quanto tempo? Se relacione com Deus, foquem no que é mais importante, foquem na prioridade. Ao invés de aprender aos pés de Jesus, Marta estava preocupada com tantas outras coisas. E ela usa Jesus de desculpa: Senhor, eu não estou aí porque eu estou preparando um grande banquete para o Senhor. É por isso que eu não estou aí. E minha irmã está errada, né? Ela tinha que estar aqui comigo também. Mande que ela venha, e que ela me ajude, e que ela me ajude. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo. Há um propósito para tudo debaixo do sol. Tudo. Há tempo de sorrir, tempo de chorar, né? Tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo para você se preocupar com as suas coisas. Mas quando tiver um tempo, foque. Ouça Jesus falando com você, ciência aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés, ela tem o sentido de um aluno aprendendo com o mestre. É como os alunos aprendiam com seus mestres. Seus mestres normalmente ficavam, os rabis, os rabinos ficavam num lugar mais alto, e eles sentavam aos pés, às vezes no chão, ou em um lugar um pouco mais baixo, e eles ouviam atentamente, tomavam nota. Então aprendam, ouçam a palavra de Deus. Você gostaria que Jesus fosse na sua casa e te ensinasse, aí você se calaria e deixaria tudo ouvir a ele, né? Mas na igreja não escuta. Jesus fala através dos seus servos. Na igreja fica preocupado com que hora eu vou jantar hoje,
A chuva te distrai, o mosquito te distrai, suas redes sociais te distraem, o trabalho que você pediu para Deus e Ele te deu te distrai, o filho que você pediu para Deus te distrai, o casamento que você pediu para Deus te distrai. Ei, coloque suas ansiedades diante do Senhor. Jesus vira para Marta e fala: você está ansiosa? Calma. Filipenses capítulo 4, versículos 6 até 9. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Do contrário, coloquem diante do Senhor todas as suas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não entende, mas ela acalma o seu coração, e pense no que é bom, o que tem boa fama, boa virtude. Se algum louvor, se alguma virtude existe, seja isso como o vosso pensamento, e com isso você terá o Deus da paz. Note que primeiro Paulo fala sobre ter a paz de Deus, e depois ele fala sobre ter o Deus da paz. Aqui Maria estava com os dois. Jesus, né? O Rei dos Reis, o Deus da paz. Ele estava em paz também, estava com a paz de Cristo, porque ela sabia que tinha feito a escolha certa. Nada era mais importante que ouvir Jesus. Marta, porém, não tinha nenhum dos dois. Ela estava longe do Deus da paz e ela estava atribulada, atormentada, angustiada. Ela não tinha paz. Chegue-se aos pés de Jesus e ouça os ensinamentos dele. Pratique as palavras da verdade. Pratique. Não fique apenas de ouvido, não ouça, não entre no ouvido e sai no outro. Pratique, priorize aquilo que é mais importante do que isso. E é interessante que o trabalho que Marta estava fazendo estava mais prejudicando Marta do que a comida em excesso que ela estava fazendo iria beneficiar o Senhor Jesus. Note que Jesus fala no versículo. Espera, minha Bíblia está aberta, está errada. Está bem, João? Note que Jesus fala no versículo 42. Entretanto, pouco é necessário. Esse pouco é necessário aqui, Jesus quis dizer o seguinte: olha, um prato de comida para mim basta. Não precisa ser um banquete. Pode ser um prato simples. Basta. Jesus, ele ficou feliz, é claro, de encontrar as portas abertas, mas acima de tudo ele queria encontrar corações abertos a ouvir a palavra de Deus. Ele se agrada com as ofertas que a gente entrega aqui, o benefício do funcionamento da igreja, trabalho missionário, alcançar outras pessoas. Mas ele também se agrada, e mais ainda eu digo, que você entregar o seu coração aberto a ele com sacrifício, para ouvir o que ele tem a dizer para você e colocar em prática. Então, era mais importante aprender com Jesus do que dar um banquete para ele. Jesus estava mais interessado em servir do que em ser servido. E um prato de comida basta. Não precisa um banquete. Ei, é melhor você gastar menos tempo ali, Marta, mas está comigo aqui como sua irmã está. Sua irmã mais nova, aliás, e ela está te dando lição, hein? E você que é líder da casa, você que, mas é ela que está te dando lição. Melhor preparar menos alimento, mas estar aos meus pés, do que preparar um banquete e perder o que realmente importa, que é a minha presença, que é ouvir as minhas palavras. E sabe uma coisa que me deixou indignadíssimo meditando nesse texto? É que Marta está errada e ela não percebe que está errada, e ela quer levar os outros para o erro dela. Ela não se contenta em estar errada, ela quer levar Maria para o erro dela. Ela está lá tarefada, preocupada com um monte de coisa. Ai, que eu não tenho tempo para Jesus agora, eu tenho que ajeitar as coisas aqui, é para Jesus que eu estou fazendo. Desculpa, eu tenho que ajeitar aqui, e você não me ajuda, vem cá, me ajude. E outra, pior ainda, ela insinua que Jesus Cristo, de certa forma, está negligenciando essa ajuda. Porque ela pede: Senhor, ordena que ela me ajude. E aí a gente vê a que ponto chega o ser humano. Ele fica tão atarefado com as coisas que ele próprio procura, que não tem tanta importância perante Jesus, que elas começam a colocar a culpa dos seus problemas, que elas buscaram com suas próprias mãos, em Jesus.
começa a colocar culpa em Deus. Cadê Deus agora? Onde está Ele? Que nem o salmista no Salmo 77, cadê Deus? Onde Ele está? Mas depois ele pegar na sua consciência. Ele entende, o salmista entende. Não questione Deus, e não é que outras pessoas por ele também, com você. Não é ele. Ela ensinou que Jesus está errado. E temos duas expressões muito interessantes aqui nesse texto, no original, que é versículo 39, quando Maria, estava quebrada assentada aos pés de Jesus. Em algumas versões de Bíblia, não sei se na sua vai estar, vai aparecer a palavra também, ela traduz melhor o sentido. Porque é como se o seguinte: Maria tivesse ajudado Marta e também se assentou aos pés de Jesus. Ela não foi negligente. Isso aqui não é uma culpa não. Jesus falou que ela fez a escolha certa. Jesus falou isso. Então ela ajudou. Fala, tá bom isso aqui. Se assentou aos pés de Jesus. Priorizou o que era mais importante. Outra expressão que apoia isso é quando Marta reclama para Jesus e pede para ordenar que ela venha ajudar. Que está lá no versículo 40. Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado, não fica servir sozinha. Essa palavra deixado, ou em algumas versões está deixe, no grego, ela significa dar as costas. Então, minha irmã está aqui comigo, ela deu as costas para mim e foi embora para estar aos pés do Senhor. Então, outra expressão que apoia a ideia é que ela estava lá. Para dar as costas para alguém, primeiro você tem que estar com alguém. Para deixar alguém, primeiro tem que estar com alguém. Então, na verdade, Maria ajudou sua irmã. Não é que ela não se preocupou com o banquete, com a comida. Se preocupou, mas ela priorizou ouvir Jesus. E ela vai e assenta-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Marta estava tão distraída com seus afazeres que ela não percebe que ela deixou o principal. Ela não percebe que ela deixou de ouvir enquanto ela fazia. Que palavras preciosas Marta não perdeu. Jesus vira para ela e responde: Marta, Marta. E essa dupla repetição do nome, Jesus utiliza ela outras duas vezes no Novo Testamento. A gente vê lá em Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus fala para Simão, Simão chamado Pedro: Simão, Simão. E lá em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco, versículo 4, para Paulo,